Em menos de uma semana, o comando alemão perdeu o controle de 3 frentes ao mesmo tempo. Divisões completas foram destruídas e os soviéticos avançaram em direção a Berlim sem oposição real. As defesas colapsaram e os relatórios militares mostraram um desastre que já não podia ser ocultado. Naquela noite, os generais chegaram ao bunker com dados verificáveis. Unidades reduzidas a grupos mínimos, exércitos cercados e rotas vitais perdidas. Não havia reservas, não havia combustível e não havia possibilidade de defesa organizada. A infraestrutura militar do Reich estava desfeita e a queda de Berlim era iminente. A informação era tão clara que negar os fatos já não era possível nem dentro do próprio alto comando. O que levou os generais a desafiar Hitler no momento mais perigoso? Por que a verdade foi revelada apenas quando a derrota era inevitável? Berlim cercado, a noite sem saída. Na primavera de 1945, Berlim já não era a capital imperial que havia desfilado triunfante pela Europa apenas 5 anos antes. Era uma cidade ferida, bombardeada sem trégua, envolta em fumaça e pó, onde as ruas estavam bloqueadas por escombros e os edifícios governamentais mostravam feridas abertas de estilhaços. As sirenes antiaéreas soavam dia e noite. Os porões haviam se transformado em abrigos permanentes para milhares de civis aterrorizados. O céu estava constantemente coberto por nuvens negras de incêndios que não paravam de arder. E, do leste, do norte e do sul, o Exército Vermelho avançava implacável em direção ao coração do Terceiro Reich. A situação militar alemã, em abril de 1945, não deixava espaço para interpretações otimistas. Cada frente estava colapsando. Cada linha defensiva cedia sob a pressão inimiga. Cada dia que passava, o cerco sobre Berlim se fechava com maior firmeza. Os mapas militares mostravam flechas vermelhas avançando de múltiplas direções, convergindo sobre a capital como as mandíbulas de uma tenaz gigantesca que se preparava para esmagar tudo o que restava do Reich. Não era uma questão de se Berlim cairia, mas de quando e sob quais condições de destruição total. O rio Oder, localizado a pouco mais de 60 quilômetros a leste de Berlim, tinha sido designado como a última linha defensiva séria antes da capital. As ordens do alto comando alemão insistiam que essa linha devia ser mantida a qualquer custo. Foram construídas trincheiras, cavadas posições fortificadas, colocadas minas e destacados os restos das divisões disponíveis. No papel, a defesa do Oder parecia uma estratégia razoável. Um rio largo, posições elevadas na margem ocidental e espaço suficiente para organizar uma defesa em profundidade. Mas a realidade sobre o terreno era completamente diferente. As unidades alemãs que defendiam o Oder eram uma mistura caótica de forças heterogêneas sem coesão operativa. Havia restos de divisões Panzer que tinham perdido a maioria de seus tanques em batalhas anteriores. Havia batalhões de infantaria esgotados por anos de combate contínuo. Havia unidades do Volkssturm, a milícia popular formada por homens demasiado velhos ou demasiado jovens para o serviço militar regular, armados com fuzis obsoletos e sem treinamento tático adequado. Havia adolescentes de 14 e 15 anos vestidos com uniformes demasiado grandes, segurando armas que mal sabiam usar. E havia um punhado de unidades das SS dispostas a lutar até a morte, mas sem os recursos necessários para deter uma ofensiva soviética em grande escala. No dia 16 de abril de 1945, o marechal soviético Georgy Zhukov lançou a ofensiva final sobre Berlim. O que ocorreu naquela manhã foi o bombardeio de artilharia mais massivo já visto na frente oriental. Milhares de canhões abriram fogo simultaneamente, lançando uma enxurrada de projéteis sobre as posições alemãs. O som era ensurdecedor, um trovão contínuo que fazia a terra vibrar e convertia o amanhecer em um inferno de explosões. Os refletores antiaéreos soviéticos iluminavam o campo de batalha com uma luz artificial ofuscante, criando um espetáculo surreal onde a noite se transformava em dia sob um céu cheio de fumaça e fogo. Quando o bombardeio cessou, as ondas de tanques soviéticos começaram a avançar. Milhares de veículos blindados atravessaram o Oder,
esmagando as defesas alemãs com uma superioridade numérica avassaladora. As posições fortificadas alemãs, que tinham sido construídas com tanto esforço, foram aniquiladas em questão de horas. Os soldados alemães tentaram resistir, mas careciam de tudo o que era necessário para sustentar uma defesa eficaz. Não tinham munição antitanque suficiente, não tinham apoio aéreo, porque a Luftwaffe tinha sido destruída meses atrás. Não tinham reservas a que recorrer, porque não existiam reservas disponíveis em nenhum lugar do Reich. A linha do Oder, que se supunha devesse deter o Exército Vermelho durante semanas, desintegrou-se em menos de 3 dias. O grupo de exércitos Vístula, responsável por defender o setor norte da frente, estava completamente desorganizado. Meses antes, Adolf Hitler havia cometido um de seus erros estratégicos mais grotescos ao nomear Heinrich Himmler, chefe das SS e homem sem experiência militar real, como comandante desse grupo de exércitos. Himmler havia demonstrado ser completamente incompetente em questões táticas. Não entendia movimentos de tropas, não compreendia logística militar e tomava decisões baseadas em fanatismo ideológico em vez de análise profissional. Quando a ofensiva soviética começou, Himmler simplesmente desapareceu da frente, deixando o comando nas mãos do general Gotthard Heinrich. Heinrich era um profissional experiente, um dos poucos generais alemães que ainda mantinha a capacidade de avaliar a situação com realismo. Desde o primeiro dia da ofensiva, Heinrich enviou relatórios detalhados ao alto comando, explicando que as defesas do Oder não poderiam se sustentar mais de uma semana sem reforços massivos. Pediu divisões de reserva, combustível para manobrar suas unidades, munição para sustentar o combate e apoio aéreo para frear o avanço soviético. A resposta que recebeu foi devastadora. Não havia divisões de reserva disponíveis, não havia combustível suficiente para distribuir. As reservas de munição estavam esgotadas e a Luftwaffe não existia como força operativa. Heinrich compreendeu então que estava comandando não um exército capaz de defender, mas um conjunto de unidades condenadas a ser destruídas em posições insustentáveis. À medida que as tropas soviéticas avançavam em direção a Berlim, os relatórios que chegavam ao Führerbunker descreviam uma sucessão imparável de derrotas. Aldeia após aldeia caía em mãos soviéticas. Posição após posição era abandonada por tropas alemãs que não tinham meios para resistir. As estradas estavam cheias de colunas de refugiados civis fugindo para o oeste, misturando-se com soldados em retirada e criando um caos humanitário impossível de gerir. Os bombardeios aéreos aliados continuavam destruindo pontes, estações ferroviárias e depósitos de suprimentos, tornando impossível qualquer tentativa de reorganização logística. O sistema ferroviário alemão, que tinha sido a espinha dorsal da logística militar durante toda a guerra, estava completamente destruído. As vias férreas tinham sido bombardeadas sistematicamente pela aviação aliada. As pontes estavam derrubadas. As estações eram montanhas de escombros fumegantes. Isso significava que, mesmo que houvesse combustível, munição ou reforços em algum lugar do Reich, não haveria forma de transportá-los até Berlim. O exército alemão estava literalmente imobilizado por falta de infraestrutura funcional. A situação do combustível era particularmente catastrófica. A Alemanha havia dependido durante toda a guerra de petróleo sintético produzido em plantas industriais complexas. Essas plantas tinham sido objetivos prioritários dos bombardeios aliados e estavam completamente destruídas ou em mãos inimigas. As reservas reais de combustível em abril de 1945 eram tão escassas que eram racionadas mesmo para veículos de comando dentro de Berlim. Muitas unidades de tanques alemãs tinham sido abandonadas em estradas simplesmente porque não havia combustível para movê-las. Os soldados alemães viam passar colunas de tanques soviéticos enquanto seus próprios veículos permaneciam imóveis como monumentos inúteis de metal. As divisões Panzer alemãs, que haviam sido o orgulho da Wehrmacht durante anos, eram agora sombras do que tinham sido. Uma divisão Panzer alemã, em 1941, contava com mais de 200 tanques operacionais, milhares de soldados bem treinados, artilharia motorizada
e uma capacidade de manobra que havia aterrorizado toda a Europa. Em abril de 1945, muitas dessas divisões tinham menos de 20 tanques operacionais, eram formadas por soldados sem experiência de combate e careciam completamente de combustível para realizar manobras táticas. Algumas divisões existiam apenas no papel, apareciam nos mapas do alto comando, mas na realidade consistiam em pequenos grupos de oficiais sem tropas sob seu comando. A munição também estava criticamente escassa. Os combates urbanos consomem quantidades enormes de munição porque cada edifício, cada rua e cada esquina requerem fogo constante para serem defendidos ou capturados. Berlim estava sendo preparada para uma defesa urbana, mas as reservas de munição disponíveis eram completamente insuficientes para sustentar mais do que poucos dias de combate intenso. Quando os comandantes de setores pediam munição, a resposta era que não havia forma de entregá-la, porque os depósitos estavam cercados, destruídos ou simplesmente vazios. O 9º Exército Alemão, sob o comando do general Theodor Busse, estava preso na floresta de Haube, ao sul de Berlim. Esta formação havia sido cercada por forças soviéticas e estava sendo sistematicamente destruída sem possibilidade de escape. Os soldados tentavam abrir caminho para o oeste, lutando através de linhas soviéticas, mas a maioria morria na tentativa ou caía prisioneira. Os relatos que chegavam de Haube descreviam cenas de desespero absoluto: soldados sem munição, feridos sem atendimento médico, unidades desintegradas vagando pela floresta sem coordenação nem objetivos claros. O 9º Exército, que havia sido uma formação respeitável meses atrás, estava sendo aniquilado em tempo real, enquanto o alto comando em Berlim observava impotente. Hitler havia ordenado que o 12º Exército, sob o comando do general Walter Wenck, avançasse do oeste em direção a Berlim para romper o cerco soviético. No papel, isso parecia uma estratégia lógica, um exército novo atacando do oeste, enquanto as forças presas em Berlim resistiam de dentro. Mas o 12º Exército não era uma força capaz de realizar tal operação. Era composto principalmente por unidades de treinamento convertidas apressadamente em formações de combate, soldados feridos, dados de alta prematuramente, restos de divisões destruídas em outras frentes e civis recrutados sem preparo militar. Não tinha a potência de combate necessária para enfrentar divisões soviéticas experientes e bem equipadas. Wenck sabia que qualquer tentativa de avançar em direção a Berlim resultaria na destruição total de seu exército sem alcançar nenhum objetivo estratégico significativo. A própria capital estava sendo preparada para uma defesa que todos os analistas militares sérios sabiam que era impossível. Berlim não tinha fortificações profundas. Não havia anéis defensivos concêntricos como os que tinham protegido outras cidades durante cercos históricos. As barricadas construídas nas ruas eram improvisos desesperados feitos com escombros, bondes tombados e sacos de areia. Os canhões antitanque estavam posicionados em esquinas estratégicas, mas sem coordenação tática real. O Volkssturm patrulhava as ruas com rifles antigos, sem treinamento para combate urbano e sem a capacidade física necessária para enfrentar soldados soviéticos profissionais. Algumas unidades das SS estavam decididas a lutar até a morte, mas seu fanatismo não compensava a falta de recursos, a superioridade numérica inimiga e a ausência total de apoio logístico. Os civis presos em Berlim viviam em um estado de terror permanente. Os bombardeios nunca cessavam. Os edifícios colapsavam sem aviso prévio. As ruas estavam cheias de cadáveres que ninguém tinha tempo de retirar. A água potável estava escassa. Os alimentos eram racionados de forma extrema. Os hospitais estavam sobrecarregados com feridos que não podiam ser atendidos adequadamente. E sobre tudo isso, pairava a certeza cada vez mais difundida de que o fim estava próximo, de que Berlim cairia em questão de dias ou semanas e de que nada podia evitá-lo. No início de abril, os mapas do alto comando mostravam uma realidade inequívoca. As setas vermelhas que representavam as forças soviéticas convergiam sobre Berlim desde o norte, desde o leste e desde o sul. O cerco estava quase completo.
Só restava um corredor estreito para o oeste, e esse corredor ficava mais estreito dia após dia. Berlim estava sendo cercada por mais de 1 milhão de soldados soviéticos, apoiados por milhares de tanques, dezenas de milhares de canhões e uma aviação que dominava completamente os céus. Contra essa força avassaladora, a Alemanha só podia opor restos desorganizados de unidades dizimadas, milícias civis despreparadas e um punhado de fanáticos dispostos a morrer, mas incapazes de alterar o resultado final. A situação era tão desesperada, tão obviamente perdida, tão completamente sem saída, que qualquer observador militar honesto teria chegado à mesma conclusão. Berlim estava condenada a cair, e com ela cairia o Terceiro Reich. Não era uma questão de opinião política nem de análise ideológica. Era uma simples realidade militar baseada em números, recursos, posições e capacidades. O exército alemão já não tinha meios para defender a capital. O cerco soviético era irreversível. A derrota era inevitável. E, no entanto, no Führerbunker, Adolf Hitler continuava a emitir ordens baseadas na fantasia de que um milagre militar mudaria o curso dos acontecimentos no último momento. Continuava movendo divisões imaginárias em mapas, ordenando contra-ataques impossíveis e punindo aqueles que ousavam sugerir que a guerra estava perdida. Esta era a realidade de Berlim em abril de 1945. Uma cidade cercada, um exército destruído, uma população aterrorizada e um líder que se recusava a aceitar o que todos os outros já sabiam. Neste contexto de colapso militar absoluto e irreversível, os generais alemães enfrentavam uma decisão que não podiam continuar adiando: dizer a verdade a Hitler ou permitir que milhares de soldados continuassem morrendo inutilmente numa guerra que já não podia ser vencida. Generais encurralados. A verdade proibida. Os homens que finalmente decidiram enfrentar Adolf Hitler com a verdade sobre a derrota não eram simplesmente oficiais de patente média, nem comandantes inexperientes. Eles eram os últimos representantes de uma estrutura militar que havia dominado a Europa durante anos. Profissionais formados em academias prestigiosas, veteranos de campanhas devastadoras e testemunhas diretas da ascensão e queda do Terceiro Reich. Cada um deles carregava sobre seus ombros um dilema moral e profissional impossível de resolver: continuar obedecendo ordens que sabiam suicidas ou arriscar suas carreiras e suas vidas ao pronunciar palavras que Hitler considerava traição absoluta. A história recente do regime havia demonstrado com brutalidade exemplar que contradizer o Führer não era simplesmente inapropriado do ponto de vista militar, mas podia conduzir à destituição imediata, à prisão sumária, ao julgamento perante tribunais fanáticos ou diretamente à execução. O ambiente dentro do Oberkommando der Wehrmacht nos últimos meses da guerra era comparável a uma prisão psicológica onde cada palavra devia ser medida com extremo cuidado. As execuções ordenadas por Hitler após o atentado de 20 de julho de 1944 haviam deixado uma cicatriz profunda no corpo de oficiais alemães. Generais respeitados haviam sido enforcados com cordas de piano em ganchos de açougueiro, enquanto as câmeras filmavam sua agonia para que Hitler pudesse ver as gravações repetidamente. Outros haviam sido julgados em processos grotescos, onde o juiz Roland Freisler gritava insultos e humilhações antes de ditar sentenças de morte predeterminadas. As famílias dos acusados haviam sido presas sob o princípio de culpabilidade coletiva. Esta atmosfera de terror não se limitava aos conspiradores diretos, mas se estendia a qualquer oficial que mostrasse sinais de dúvida ou pessimismo em relação ao curso da guerra. A mensagem do regime era absolutamente clara: qualquer um que contradissesse o Führer, qualquer um que sugerisse rendição ou retirada estratégica, qualquer um que apresentasse análises realistas que não coincidissem com as fantasias operacionais de Hitler, seria considerado inimigo interno e tratado como traidor. Esta política havia gerado um mecanismo perverso dentro do alto comando. Onde os relatórios militares eram sistematicamente suavizados, as más notícias eram apresentadas com eufemismos e as avaliações honestas eram fragmentadas para evitar mostrar o panorama completo.
Mas, em abril de 1945, a situação militar havia chegado a um ponto em que mesmo os relatórios mais suavizados não podiam ocultar a realidade do colapso total. A frente se desintegrava tão rapidamente que mentir ou ocultar informações apenas gerava mais caos operacional e mais mortes desnecessárias. Heinz Guderian tinha sido durante anos uma das figuras mais respeitadas do exército alemão. Como teórico e praticante da guerra blindada, tinha liderado algumas das campanhas mais bem-sucedidas da Wehrmacht nos primeiros anos da guerra. Sua competência tática e sua franqueza lendária o tinham protegido até certo ponto das represálias diretas de Hitler. Guderian era um dos poucos generais que se atrevia a discutir abertamente com o Führer, a levantar a voz quando considerava que uma decisão era militarmente incorreta e a insistir em suas análises, mesmo quando Hitler as rejeitava com fúria. Mas, para a primavera de 1945, até mesmo Guderian estava esgotado física e emocionalmente, cercado politicamente e consciente de que cada novo confronto com Hitler poderia ser o último. Após o fracasso da ofensiva nas Ardenas no oeste, Guderian tinha se tornado um dos principais defensores de reorganizar todas as forças disponíveis na frente oriental para evitar o colapso completo diante da ofensiva soviética que se avizinhava. Hitler havia ignorado repetidamente esses avisos, insistindo em manter tropas dispersas em múltiplas frentes e recusando-se a autorizar recuos táticos que teriam salvo milhares de vidas. Quando Guderian apresentou em março uma análise detalhada das unidades Panzer disponíveis, documento que mostrava com números exatos que muitas divisões estavam reduzidas a 1 ou 2 tanques operacionais, Hitler o acusou de exagero deliberado e ordenou que corrigisse os dados. Guderian sabia que os números estavam corretos porque provinham diretamente dos comandantes de campo, mas Hitler preferia acreditar que seus generais mentiam a aceitar que seu exército estava destruído. Guderian vivia em um estado de tensão permanente. Seus assistentes notavam que mal dormia, fumava compulsivamente e que suas discussões com Hitler se tornavam cada vez mais ásperas e perigosas. Mesmo assim, continuava voltando ao bunker com novos relatórios e novas tentativas de fazer Hitler compreender a realidade. Guderian entendia que não fazer isso significava prolongar uma guerra sem sentido que estava matando milhares de soldados alemães todos os dias em combates que não podiam alterar o resultado final. Seu conflito interno era devastador. Como militar profissional, tinha a obrigação de dizer a verdade ao seu comandante supremo, mas como homem com família e consciência das consequências, sabia que cada palavra honesta o aproximava mais de uma possível execução. O coronel-general Gotthard Heinrichs era um estrategista meticuloso cuja reputação foi construída sobre sua habilidade excepcional para atrasar inimigos superiores por meio de táticas de defesa em profundidade e uso inteligente do terreno. Durante anos, foi considerado um dos melhores comandantes defensivos do exército alemão. Mas na primavera de 1945, nem mesmo seu talento podia compensar a ausência total de recursos, a superioridade esmagadora do inimigo e as ordens suicidas que chegavam de Berlim. Heinrich tinha uma relação complicada com o regime nazista. Não era um conspirador ativo nem participara de tentativas de golpe de Estado, mas havia mostrado distâncias ideológicas notórias e evitara envolver-se na política do partido. Esta atitude o tornava suspeito para Hitler, que desconfiava profundamente de qualquer general que não demonstrasse entusiasmo fanático pelo nacionalsocialismo. Desde a sua posição ao comando do grupo de exércitos Vístula, Heinrich enviava relatórios detalhados e precisos sobre o estado real da frente. As suas comunicações descreviam com clareza profissional que a linha do Oder não podia ser mantida por mais de alguns dias sem reforços massivos que simplesmente não existiam. Explicava que as unidades sob o seu comando estavam física e materialmente exaustas, que careciam de munição suficiente para sustentar combates prolongados e que enfrentavam uma superioridade numérica soviética impossível de contrariar com os recursos disponíveis.
Estes relatórios chegavam ao Führerbunker e provocavam reações de fúria imediata. Hitler classificava-os como derrotistas, acusava Heinrich de exagerar a situação para justificar a sua própria incompetência e ameaçava removê-lo do comando se continuasse a enviar avaliações tão pessimistas. Mas Heinrich sabia que os seus relatórios eram absolutamente precisos e que ocultá-los teria significado enviar os seus homens para morrer sem qualquer possibilidade de cumprir os objetivos que Hitler imaginava alcançáveis. Hans Krebs ocupava um dos cargos mais ingratos de todo o alto comando alemão. Como chefe do Estado-Maior do Exército, era responsável por levar ao Führer as notícias da frente toda manhã e toda noite. Krebs era um militar profissional, disciplinado e sóbrio, mas também um homem completamente sufocado por sua função. Se apresentava relatórios demasiado negativos, era acusado de pessimismo e derrotismo. Se apresentava relatórios suavizados, a realidade explodia sobre as unidades alemãs sem que tivessem recebido alertas adequados nem ordens apropriadas. Ao contrário de Guderian ou Heinrich, Krebs temia profundamente confrontar-se diretamente com Hitler. Sua tendência a minimizar más notícias para evitar explosões de ira o havia transformado em parte do problema estrutural do alto comando, porque Hitler confiava mais nas versões suavizadas de Krebs do que nos relatórios escritos diretos que chegavam da frente. Quando Guderian o confrontou por minimizar sistematicamente a gravidade da situação, Krebs respondeu com desespero contido que era impossível falar com Hitler em termos realistas, porque qualquer mensagem pessimista era imediatamente taxada de propaganda inimiga ou traição interna. Krebs admitia abertamente que o sistema de comunicação militar entre a frente e o Führer estava completamente quebrado, que a verdade não podia fluir livremente e que todos os envolvidos estavam presos em um teatro grotesco onde fingiam acreditar em possibilidades militares que sabiam inexistentes. Esta situação tinha transformado Krebs em um símbolo vivo de um sistema onde a verdade militar tinha sido substituída por wishful thinking ideológico e onde os profissionais eram obrigados a participar de ficções operativas sob ameaça de punição. O general Wilhelm Burgdorf ocupava uma posição única e temida dentro do círculo interno de Hitler. Como vice-chefe do Estado-Maior do Exército e figura de poder dentro do bunker, Burgdorf era visto por muitos oficiais como o executor político do Führer dentro das Forças Armadas. Ele havia sido um dos encarregados de supervisionar as investigações e purgas após o atentado de 20 de julho, e seu nome estava associado a prisões, interrogatórios brutais e execuções sumárias de oficiais acusados de traição. Burgdorf não era um grande estrategista militar, nem tinha reputação como tático competente, mas era absolutamente leal a Hitler e estava disposto a denunciar, prender ou destruir a carreira de qualquer oficial que considerasse derrotista ou pouco confiável do ponto de vista ideológico. A presença de Burgdorf em qualquer reunião gerava uma tensão imediata e palpável. Os generais sabiam que ele escutava cada palavra não apenas sob uma perspectiva militar, mas também política, buscando sinais de deslealdade ou dúvida em relação à liderança de Hitler. Burgdorf agia como vigilante ideológico, como guardião da ortodoxia nazista dentro do exército e como lembrete constante de que contradizer o Führer podia ter consequências que iam muito além do profissional. Para Guderian, Krebs ou qualquer outro oficial que cogitasse dizer a verdade sobre a situação militar, saber que Burgdorf estaria presente na sala significava saber que corriam o risco de serem acusados de traição naquele mesmo dia. Alfred Jodl, chefe de operações do Oberkommando der Wehrmacht, ocupava o posto mais importante em termos de planejamento estratégico. Era ele quem devia traduzir a vontade de Hitler em instruções militares concretas, quem devia converter as visões operativas do Führer em ordens executáveis e quem devia coordenar as ações de todas as frentes. Nos últimos meses da guerra, Jodl encontrava-se em uma situação tragicamente absurda. Recebia ordens completamente irrealizáveis de Hitler e devia tentar convertê-las em planos operativos que nem sequer existiam em teoria. Hitler ordenava contra-ataques com divisões que não existiam.
Exigia movimentos de tropas que careciam de combustível para se deslocarem. Imaginava operações de pinça com exércitos que estavam sendo destruídos naquele mesmo momento. E Jodl devia tomar essas fantasias e dar-lhes aparência de ordens militares legítimas. Jodl não era um rebelde nem tinha inclinações conspirativas, mas também não era um fanático cego. Seu profissionalismo fazia-o compreender perfeitamente que Hitler estava ordenando operações impossíveis baseadas em unidades fantasmas e recursos inexistentes. Testemunhos posteriores o descrevem como um homem exausto, quase emocionalmente quebrado quando entrava nas reuniões noturnas no bunker. Sabia que as ordens que Hitler emitia não eram apenas militarmente insustentáveis, mas diretamente contraproducentes, porque obrigavam unidades reais a tentar cumprir objetivos inalcançáveis, resultando em sua destruição sem nenhum benefício tático. Jodl começou a apoiar implicitamente os generais que queriam apresentar a verdade a Hitler, mas sabia que cada palavra nessas reuniões precisava ser medida com precisão absoluta, porque uma frase mal pronunciada podia significar o fim de sua carreira ou de sua vida. A relação entre esses generais e Hitler estava construída sobre 3 sentimentos contraditórios que coexistiam em tensão permanente. Primeiro, um medo absoluto das represálias que se alimentava de precedentes brutais. Após Stalingrado, Hitler havia culpado e punido comandantes. Após o fracasso no Cáucaso, havia acusado generais de covardia e traição. E após o 20º de julho, havia ordenado execuções em massa de oficiais. Qualquer general sabia que poderia ser acusado de traição, mesmo por sugerir uma retirada tática sensata. Segundo, uma dependência psicológica de um líder que haviam seguido durante anos e sob cujo comando tinham conquistado quase toda a Europa. Hitler havia acumulado todo o poder militar em suas mãos, de forma que os generais já não tinham autonomia operacional real. Cada decisão importante deveria ser aprovada pessoalmente pelo Führer. Terceiro, um ressentimento profundo, embora raramente expresso em relação às decisões desastrosas que Hitler havia tomado. Rejeitando retiradas necessárias e destruindo o exército alemão em nome de uma vontade ideológica sem fundamento militar. Essa mistura emocional tóxica de medo, dependência e ressentimento fazia com que o momento de falar com Hitler fosse um dos mais tensos e psicologicamente devastadores que esses oficiais enfrentariam em toda a sua carreira militar. Antes da confrontação final, vários generais se reuniram informalmente em salas laterais do bunker e em prédios próximos à chancelaria. Essas reuniões não ficaram registradas em atas oficiais, mas aparecem mencionadas em várias memórias e testemunhos posteriores. Nestas conversas privadas, discutiam-se 3 pontos que todos reconheciam como verdadeiros. A frente estava colapsando mais rápido do que o esperado, mesmo nos cenários mais pessimistas. Hitler se recusava sistematicamente a aceitar qualquer informação realista que contradissesse suas fantasias operacionais, e alguém deveria finalmente dizer-lhe a verdade, embora ninguém quisesse ser o primeiro a pronunciar as palavras proibidas. Alguns oficiais, como Krebs, tentavam adiar a confrontação, alegando que talvez no dia seguinte Hitler estaria mais receptivo ou que era preciso esperar o momento adequado. Mas, a cada dia que passava, o cerco soviético sobre Berlim se fechava com mais firmeza e mais soldados alemães morriam inutilmente tentando cumprir ordens impossíveis. Guderian, mais impaciente e direto por temperamento, era partidário de falar imediatamente. Seu argumento era simples e devastador. Cada minuto que passavam em silêncio, caíam mais homens de forma completamente desnecessária em posições que não podiam ser defendidas. Outros generais expressavam medo real e justificado. Tinham visto com seus próprios olhos como até familiares de conspiradores tinham sido presos e executados. Sabiam que falar não garantia nenhuma mudança de estratégia, mas sim poderia garantir represálias brutais contra eles e suas famílias. Essas reuniões privadas revelam o dilema moral central que enfrentavam. A responsabilidade militar profissional de dizer a verdade ao seu comandante supremo chocava violentamente contra o instinto básico de sobrevivência pessoal em um regime que punia a honestidade com a morte.
O momento decisivo chegou quando os relatórios de Haube e outras posições indicaram que unidades alemãs inteiras estavam sendo aniquiladas sem qualquer possibilidade de retirada ou evacuação. A situação havia chegado a um ponto onde até mesmo Krebs, o mais prudente e medroso de todos, admitiu que já não havia como adiar a confrontação. Guderian exigiu uma audiência urgente com Hitler. Outros oficiais concordaram em apoiá-lo. Heinrich confirmaria a informação a partir de sua posição na frente. Jodl prepararia os documentos operacionais necessários. Até mesmo Krebs, apesar de seu medo profundo, sabia que devia confirmar os dados quando Hitler perguntasse. Decidiram entrar juntos porque nenhum queria ser o único responsável por dar a má notícia. A presença conjunta oferecia certo grau de proteção coletiva. Se Hitler reagisse com fúria descontrolada, ele não poderia culpar apenas um homem sem implicar todo o alto comando. No entanto, esse acordo também significava que todos corriam o mesmo risco de represálias. A ideia de que era um ato conjunto aparece repetida em múltiplos testemunhos do pós-guerra. Os generais sabiam perfeitamente que estavam entrando em terreno absolutamente proibido. Sabiam que dizer a verdade podia ser o fim de suas carreiras militares ou até de suas vidas, mas também sabiam que continuar em silêncio significava permitir que milhares de soldados alemães morressem inutilmente cada dia. O dilema foi resolvido não por coragem heróica, mas por desespero profissional e obrigação moral. Eles não podiam continuar sendo cúmplices silenciosos de um sistema que havia perdido toda a conexão com a realidade militar. Cara a cara, a noite em que disseram, perdemos. O Führerbunker não era um espaço militar funcional no sentido tradicional. Seu design era uma mistura improvisada de abrigo antiaéreo e centro de comando subterrâneo, com quartos estreitos, tetos baixos reforçados com concreto e corredores que pareciam túneis claustrofóbicos. A umidade impregnava as paredes de forma permanente. O ar estava viciado, carregado de cheiro de cigarros, suor e mofo. As lâmpadas elétricas projetavam luz amarelada que deixava zonas inteiras na penumbra. O som constante de explosões distantes fazia vibrar as estruturas a cada poucos minutos. O escritório de Hitler estava em uma das câmaras mais profundas. Era uma sala modesta, com uma mesa pesada, um mapa grande da Europa coberto de marcas que já não correspondiam com a realidade, várias lâmpadas de pé e 2 cadeiras laterais. A sala estava sempre carregada de fumaça porque, embora Hitler raramente fumasse, aqueles ao seu redor o faziam compulsivamente. Os generais caminhavam pelos corredores levando mapas, pastas e relatórios que demonstravam a magnitude do colapso. Ninguém falava. O silêncio era absoluto, rompido apenas pelo eco de seus passos e o retumbar da artilharia soviética. Guderian ia adiante com expressão de determinação tensa. Krebs estava visivelmente pálido. Jodl parecia exausto com olheiras profundas. Burgdorf observava a todos com frieza impenetrável. Quando entraram no escritório, Hitler estava sentado atrás de sua escrivaninha, encurvado. As testemunhas concordam que sua aparência havia mudado drasticamente. Sua mão esquerda tremia sem controle. Seus olhos pareciam afundados. Sua pele tinha um tom acinzentado. O líder que anos antes havia dominado a Europa agora falava com voz fraca, embora carregada de obstinação feroz. Hitler levantou o olhar e sorriu brevemente. Esperava boas notícias. Achava que algum contra-ataque tinha parado os soviéticos. Imaginava divisões inexistentes movendo-se sobre o mapa. Sua desconexão com a realidade era tão profunda que interpretava cada reunião como confirmação de suas fantasias operacionais. Hitler perguntou quais eram as novidades da frente do Oder. Era uma pergunta carregada de irrealidade, porque essa frente já não existia. As defesas haviam sido arrasadas. Os soviéticos avançavam livremente em direção a Berlim, mas Hitler precisava desesperadamente ouvir que ainda havia resistência organizada. Ninguém respondeu imediatamente. Esse silêncio foi o primeiro choque. Pela primeira vez em anos, os generais se recusavam a seguir o roteiro de minimizar más notícias. O silêncio se estendeu por vários segundos que pareceram minutos. Guderian quebrou o silêncio.
Sua voz firme encheu a sala explicando que a situação no Oder havia colapsado completamente. Não existia mais a frente como entidade militar. As tropas soviéticas tinham penetrado em múltiplos pontos e se moviam em direção a Berlim sem oposição organizada. As unidades alemãs haviam sido destruídas ou dispersas. Hitler o interrompeu batendo na mesa. Gritou que era impossível, que havia ordenado manter essas posições até o último homem. Sua voz aumentava enquanto repetia que era impossível se seus comandantes tivessem seguido as instruções. Guderian respirou profundamente. Explicou que as tropas tinham tentado cumprir as ordens com todos os meios disponíveis, mas sem munição, sem combustível, sem reservas e sem apoio aéreo, não tinha sido possível deter o avanço. As divisões Panzer estavam reduzidas a veículos simbólicos. Algumas não tinham um único tanque operacional. Hitler acusou os relatórios de serem exagerados ou manipulados por oficiais pessimistas. Guderian colocou sobre a mesa documentos oficiais com números exatos. Não eram opiniões. Eram fatos verificáveis assinados por comandantes de campo. Os números eram devastadores. Hitler abaixou o olhar. Suas mãos tremeram com mais intensidade. Krebs interveio tentando suavizar o impacto, mas ficou preso na confirmação. Explicou com voz tensa que havia verificado pessoalmente a informação. Os dados de Guderian estavam corretos. As perdas não podiam ser substituídas. Não seria possível formar uma linha defensiva estável. Hitler olhou para ele com surpresa e irritação. Krebs tinha sido quem mais cuidadosamente suavizava os relatórios. Que agora confirmasse a versão dura foi um golpe psicológico. Perguntou-lhe com reprovação se também ele se juntava aos derrotistas. Krebs baixou o olhar. Pela primeira vez, tinha escolhido a verdade em vez da prudência. Jodl estendeu um mapa sobre a mesa. Mostrava setas vermelhas avançando do norte, do leste e do sul. Berlim aparecia como um ponto isolado no centro. O cerco estava quase completo. Era a representação visual do fim. Jodl explicou que o 9º Exército estava cercado em Haube sem possibilidade de escapar. O 12º Exército, sob Wenck, não podia avançar em direção a Berlim. Suas unidades eram tropas desorganizadas, sem treinamento adequado, sem combustível para manobras. Não tinham potência para romper um cerco soviético. O plano de usar Wenck para resgatar Berlim era impossível. Hitler emudeceu. Para um líder que tinha baseado sua estratégia em manobras envolventes, ver que nenhuma opção era possível resultou devastador. Sua expressão mudou de fúria para confusão. O que se seguiu misturava a explosão emocional com colapso psicológico. Hitler bateu na mesa gritando que tudo era traição. Acusou seus generais de não terem seguido ordens, de não terem utilizado reservas, de terem permitido que divisões permanecessem inativas. Guderian o interrompeu diretamente. Explicou com firmeza que essas divisões não existiam. Haviam sido destruídas dias ou semanas atrás. Não havia reservas reais. Os números nos mapas não correspondiam a tropas reais. Hitler dava ordens a unidades fantasma. Hitler ficou imóvel, respirando com dificuldade. Seu corpo pareceu encolher. Depois, com voz amarga, disse que não podiam convencê-lo de que o exército alemão estava destruído. Recusava-se a acreditar. Repetia que não acreditava, como se a negação verbal pudesse mudar os fatos. Esse foi o momento em que a estrutura interna de mentiras do regime se quebrou. Os generais não se mexeram, não ofereceram consolo, não tentaram suavizar nada. Permaneceram em silêncio, sustentando a postura de quem cruzou um limite sem retorno. Segundo depoimentos posteriores, um dos generais pronunciou as palavras proibidas durante anos. As palavras exatas e quem as disse variam conforme as fontes. Mas a essência permanece. Alguém disse claramente que a guerra estava perdida, que a Alemanha tinha sido derrotada, que não existia possibilidade militar de vitória, que continuar apenas significava mais destruição sem alterar o resultado. O bunker ficou em silêncio absoluto. As lâmpadas tremiam. O som da artilharia marcava uma pausa fúnebre. Hitler afundou-se em sua cadeira e permaneceu assim sem falar, sem olhar para ninguém. A frase havia atravessado anos de ilusões e autoconvicção.
Depois, em um murmúrio quase imperceptível, Hitler perguntou o que propunham. Essa pergunta representava uma mudança porque, pela primeira vez, ele considerava que seus generais poderiam ter razão. Mas esse momento não durou. De forma abrupta, como se quisesse apagar o que foi ouvido, Hitler se levantou e apontou para o mapa. Insistiu que Wenck viria, que o 12º Exército romperia em direção ao norte, que Steiner atacaria, que o cerco seria rompido e Berlim seria libertada. Era um plano desconectado de qualquer realidade. Steiner não tinha tropas. Wenck recuava para o Elba. Nenhuma operação era factível. Os generais se olharam impotentes. Compreendiam que enfrentavam uma mente refugiada em fantasias como defesa psicológica contra a realidade insuportável. Guderian falou com severidade contida. Explicou que Steiner não tinha forças para atacar. As suas unidades estavam incompletas, dispersas e sem combustível. O ataque era fisicamente impossível. Hitler bateu na mesa gritando que Steiner atacaria. Era uma ordem desesperada, como se a vontade criasse exércitos do nada. Segundo alguns testemunhos, uma lágrima caiu por sua bochecha. Não era tristeza pelo povo alemão, mas raiva e humilhação por enfrentar uma derrota sempre negada. Durante minutos, Hitler permaneceu calado, respirando irregularmente. Os generais estavam imóveis. Ninguém se atrevia a romper o silêncio. Finalmente, Hitler perguntou o que restava então. Krebs respondeu com cuidado, sugerindo considerar rendição estratégica ou negociar evacuação de civis. A situação era insustentável. Era a primeira vez que um oficial mencionava rendição perante Hitler. Burgdorf olhou para Krebs com um choque mal contido, mas mesmo ele permaneceu em silêncio porque nem o mais fanático podia negar completamente a realidade. Hitler fechou os olhos, respirou profundamente e disse que não. Nunca haveria rendição, nunca negociação. Era uma rejeição definitiva e inquebrantável. Os generais compreenderam que tinham chegado ao limite do que era alcançável. Eles tinham dito a verdade, tinham apresentado evidências irrefutáveis, tinham pronunciado as palavras proibidas, mas a verdade não tinha mudado a direção do regime. Hitler finalmente se levantou com movimentos lentos e dolorosos. Caminhou em direção ao mapa. Observou-o em silêncio, como se procurasse alguma resposta que os homens não lhe haviam dado. Em seguida, disse simplesmente que podiam retirar-se. Não havia mais ordens. Não havia novas instruções. Apenas uma frase carregada de fatalidade. Os generais se viraram lentamente e caminharam pelo corredor escuro. Não sabiam se Hitler ordenaria punições. Não sabiam se essa seria sua última noite como homens livres. Mas sabiam uma coisa com certeza. Haviam cruzado um limiar histórico pronunciando ao Führer o que ninguém tinha ousado dizer desde 1939. Quando a porta se fechou, Hitler ficou sozinho olhando para um mapa onde o Reich, que ele tinha imaginado ser eterno, se desfazia sob uma tempestade implacável de setas vermelhas convergindo sobre Berlim de todas as direções. Comando em ruínas. As últimas ordens impossíveis. A reunião em que os generais comunicaram a Hitler que a guerra estava perdida não produziu uma mudança estratégica nem uma aceitação da realidade. Produziu uma ruptura emocional que precipitou uma cadeia de ordens cada vez mais desconectadas de qualquer possibilidade militar real. Nas horas e dias seguintes, o Führer emitiu alguns dos mandatos mais irracionais de toda a guerra. Contra-ataques com exércitos inexistentes, movimentos táticos baseados em unidades fantasmas, operações de resgate que requeriam recursos que não existiam e reorganizações impossíveis de executar. O comando militar do Terceiro Reich se desfez em tempo real enquanto a Batalha de Berlim se consumia nas ruas da capital. Após a confrontação direta, Hitler se afundou em um estado que combinava resignação silenciosa com explosões periódicas de ira irracional. As testemunhas do bunker concordam que, depois daquela reunião, o Führer passou mais tempo estudando mapas com obsessão febril, traçando linhas e movimentos que não tinham nenhum correlato na situação militar real. Durante as primeiras horas posteriores, permaneceu quase recluso, cercado apenas por Burgdorf, Bormann e alguns ajudantes. Não falava do conteúdo da conversa com seus generais.
mas, quando emergiu novamente de seu isolamento, o fez com uma determinação sombria: emitir ordens de resistência absoluta e contraofensivas iminentes que só existiam em sua imaginação. Era como se, ao sentir-se acossado psicologicamente, tivesse decidido refugiar-se ainda mais profundamente em sua visão messiânica do combate final, onde a vontade alemã triunfaria sobre a realidade material. De todas as ordens psicologicamente carregadas e operacionalmente impossíveis emitidas nesses dias, nenhuma é tão emblemática como a ordem dirigida ao general Felix Steiner. Hitler insistiu com fúria crescente que Steiner atacaria, que Steiner devia atacar, que Steiner romperia o cerco soviético e tomaria o inimigo de surpresa mediante um movimento envolvente e decisivo. Porém, o suposto exército do general Steiner não existia como força capaz de executar qualquer ataque significativo. Sua unidade, inicialmente a 11ª Divisão Panzergrenadier das SS, tinha sido reduzida a uma mistura heterogênea de restos de outras divisões, oficiais sem tropa, batalhões sem coesão operativa e soldados recém-recrutados que nunca haviam combatido juntos e careciam de treinamento tático básico. Quando Jodl revisou os números reais de Steiner após receber a ordem de Hitler, verificou uma situação devastadora. Steiner tinha menos de 10% do pessoal necessário para uma operação ofensiva séria. Mal contava com armamento antitanque suficiente para enfrentar blindados soviéticos. Carecia completamente de combustível para manobrar suas escassas unidades móveis. Não existiam comunicações fiáveis entre os batalhões dispersos que supostamente formavam sua força. Não havia a densidade tática mínima requerida para iniciar um ataque contra posições inimigas fortificadas. Steiner não se recusou formalmente a obedecer, porque no sistema militar alemão, desobedecer era traição punida com execução sumária. Simplesmente não podia executar a ordem porque era fisicamente impossível. Fez o que tantos outros comandantes alemães fizeram nas horas finais do Reich: não executar a ordem por impossibilidade material e esperar que ninguém exigisse provas concretas de cumprimento. Quando Hitler perguntou sobre o ataque de Steiner e soube que não havia sido realizado, ele explodiu em um dos acessos de raiva mais violentos já observados pelos presentes no bunker. Ele bateu no mapa com ambas as mãos, gritou que havia sido traído por todos, declarou que tudo estava perdido não por razões militares, mas pela covardia e deslealdade de seus generais. Foi então que pronunciou sua célebre diatribe, registrada por vários testemunhos. Os generais alemães não haviam feito mais do que traí-lo durante toda a guerra. Todos eram covardes e inúteis. O povo alemão havia falhado e, se perdesse a guerra, era porque não merecia sobreviver. Esta explosão não ocorreu por uma derrota militar específica, mas porque uma ordem impossível não pôde se tornar magicamente realidade pela força de vontade do Führer. Outra ordem impossível que Hitler emitiu repetidamente foi a mobilização do 12º Exército do general Walter Wenck para avançar do oeste em direção a Berlim e resgatar a capital por meio de um movimento envolvente e coordenado. O plano seguia uma lógica militar clássica em abstrato: lançar um exército novo contra o inimigo, coordenar com forças presas na cidade e abrir um corredor de escape. Mas não existia um exército de Wenck em condições de realizar tal operação. Os relatórios de Wenck indicavam que sua força era composta principalmente por unidades de instrução convertidas apressadamente em formações de combate, recrutas de última hora sem preparação, restos de divisões desarticuladas e soldados feridos, dados de alta prematuramente. Tinha uma escassez severa de combustível. A maioria de seus veículos estava danificada ou sem peças de reposição. O peso do avanço deveria ser realizado com infantaria fatigada, não com forças móveis. Wenck já enfrentava tropas americanas a oeste e sua verdadeira missão primária era evitar a destruição total de seus homens, não realizar um ataque suicida a Berlim. Wenck compreendeu que o melhor uso de suas forças era abrir corredores para permitir que civis e soldados isolados escapassem para o oeste, onde poderiam render-se aos americanos em vez de cair prisioneiros dos soviéticos. Esta decisão
tomada em contradição direta às ordens de Hitler, salvou milhares de vidas, mas também significava que o avanço em direção a Berlim nunca ocorreria. Quando Hitler exigia relatórios diários do progresso de Wenck, Krebs sabia que mentir era a única opção disponível para manter certa ordem dentro do bunker. Os relatórios começaram a descrever um exército inexistente movendo-se em direção à capital. A ficção operacional havia se tornado oficialmente parte do sistema de comando do alto comando alemão. Hitler também emitiu ordens detalhadas sobre a defesa rua por rua de Berlim. Exigiu que cada setor fosse convertido em uma fortaleza individual, que as SS mantivessem a disciplina por meio de tribunais sumários e execuções públicas, e que o Volkssturm lutasse até a última bala disponível. Mas a cidade não estava preparada para uma defesa urbana eficaz. Não havia minas suficientes. Não havia barreiras fortificadas profundas. Muitas posições estratégicas já estavam ocupadas por civis refugiados ou por bombeiros tentando apagar incêndios em massa. As ordens incluíam manter edifícios simbólicos a qualquer custo, como a chancelaria, os ministérios, as pontes e as estações de trem. Exigiam contra-ataques locais sem meios, onde unidades com poucos fuzis deviam recuperar quartéis e estradas tomadas pelos soviéticos. Ordenavam a execução imediata de qualquer soldado que recuasse, política aplicada com brutalidade pelas SS e supervisionada pessoalmente por Burgdorf, que identificava casos de suposta covardia. Um dos episódios mais trágicos foi a ordem de manter posições em pontes que já haviam sido destruídas parcialmente por bombardeios. Unidades do Volkssturm, formadas por homens de 60 e 70 anos, junto com adolescentes de 14 e 15, foram enviadas para resistir contra tanques soviéticos, com fuzis obsoletos e granadas antitanque que muitos não sabiam usar corretamente. A defesa tornou-se um sacrifício inútil, que não alterou em nada o destino da batalha, nem atrasou significativamente o avanço inimigo. Nos últimos dias, Hitler emitiu ordens para unidades que já não existiam, acreditando que ainda podiam pressionar os soviéticos. Movia divisões nos mapas com liberdade absoluta, sem verificar se essas formações tinham existência real. Para ele, as unidades continuavam operando enquanto estivessem desenhadas no plano de situação. Isso colocava o Estado-Maior em uma posição grotesca. Deslocavam setas nos mapas para evitar que Hitler ficasse furioso, embora soubessem perfeitamente que não havia homens reais por trás dessas setas. Era um teatro absurdo, mas era o único que mantinha uma mínima estabilidade emocional no bunker e evitava explosões de ira que podiam resultar em prisões ou execuções sumárias. Os generais ficaram presos em um dilema impossível. Se obedecessem às ordens literalmente, enviariam soldados para morrer em operações sem sentido tático. Se as ignorassem completamente, poderiam ser acusados de traição e fuzilados. Se as modificassem discretamente, arriscavam que Hitler se desse conta e ordenasse represálias. A solução foi uma estratégia híbrida que se espalhou por todo o comando: obedecer no papel, mas desobedecer na prática. Jodl enviava ordens escritas que pareciam cumprir os desejos de Hitler, mas avisava discretamente aos comandantes de campo que deveriam usar seu critério profissional. Krebs assinava relatórios de situação que não refletiam a realidade operativa. Burgdorf tentava identificar derrotistas, aumentando o medo dentro do bunker. O comando militar se desintegrava não só pela pressão soviética, mas por uma falta absoluta de coerência interna. Em meio ao caos, Hitler ordenou castigos exemplares. Soldados foram enforcados em postes de iluminação com cartazes que diziam covarde e traidor. Oficiais que tentaram organizar retiradas táticas foram executados sumariamente sem julgamento. Entre os casos documentados, havia oficiais de polícia militar executados por permitirem a retirada de civis, um comandante de regimento fuzilado por propor recuar para posições defensivas mais sólidas e soldados do Volkssturm executados por se recusarem a atravessar ruas abertas sob fogo constante de franco-atiradores soviéticos. O terror disciplinar não reforçou a defesa, mas a desintegrou. Muitos soldados escolheram render-se ou esconder-se, em vez de arriscar morrer sob as ordens de seus próprios oficiais.
Nas últimas 48 horas antes de seu suicídio, Hitler emitiu várias ordens contraditórias simultaneamente. Wenck devia vir a Berlim, mas também devia recuar para o Elba. Steiner devia atacar, mas também consolidar posições defensivas. Berlim devia ser defendida até o último homem, mas os civis deviam evacuar pelo oeste. Ninguém devia abandonar Berlim, mas as unidades podiam retirar-se se estivessem cercadas. Cada ordem anulava a anterior. O Estado-Maior deixou de tentar aplicar as instruções de forma coerente. A paralisia era total. O comando estava completamente rompido. Algumas testemunhas do bunker descrevem que Hitler emitia ordens quase como uma forma de autoconvencimento psicológico. Traçava linhas no mapa e as apontava com força, como se o gesto em si produzisse resultados militares. Sua convicção messiânica havia chegado a um ponto em que as ordens não eram ferramentas militares, mas rituais. Emitia comandos não porque acreditasse que pudessem ser cumpridos, mas porque a alternativa, admitir a derrota total e renunciar ao comando, era psicologicamente inconcebível para ele. Para os generais, esta etapa final foi devastadora. Pela primeira vez, enfrentavam um líder que havia abandonado completamente a razão militar. Muitos mostravam sinais de extremo cansaço. Guderian explodiu em um conflito final no dia 28 de março e foi oficialmente afastado por razões de saúde. Jodl deixou de argumentar e assinava o que Hitler pedia, tentando corrigi-lo fora do gabinete. Krebs evitava olhar nos olhos do Führer quando lia os relatórios diários. Burgdorf agia como vigilante ideológico, aumentando a tensão. A moral dentro do bunker era inexistente. As esperanças haviam morrido. Só restava a inércia de um comando que continuava funcionando mecanicamente sem direção real. Na noite de 29 para 30 de abril, Hitler emitiu sua última grande ordem militar. Berlim será defendida até o último homem e ninguém deve se render sob nenhuma circunstância. Esta ordem ignorava que a cidade já estava dividida em setores isolados, sem comunicação entre si, e que milhares de civis estavam presos entre escombros e fogo cruzado. Os generais não a discutiram. Já não havia nada a discutir. Já não havia como mudar nada. Hitler, poucas horas depois, suicidar-se-ia junto com Eva Braun em seu quarto no bunker. Suas ordens impossíveis morreriam com ele. Mas o dano provocado por elas, as decisões sem sentido militar, os sacrifícios inúteis de milhares de soldados e o colapso total da estrutura de comando alemã continuariam a ser lembrados como um dos exemplos mais extremos de como uma liderança desconectada da realidade pode destruir não apenas exércitos, mas vidas humanas em escala massiva. As últimas ordens de Hitler não foram atos de gênio militar, nem gestos heróicos de resistência. Foram as manifestações finais de uma mente que preferiu a destruição total a aceitar a derrota inevitável. Após o silêncio, as vozes que contaram a verdade. A reunião em que os generais disseram a Hitler que a guerra estava perdida foi uma cena sem testemunhas externas, um momento encerrado nas paredes de concreto do Führerbunker. Ninguém tomou notas oficiais durante o encontro. Não houve taquígrafos registrando cada palavra. Os documentos operacionais do alto comando não incluíam transcrições de diálogos verbais. E, no entanto, hoje podemos reconstruir com detalhes notáveis o que ocorreu naquela noite, graças a testemunhos posteriores, interrogatórios realizados pelos aliados e pelos soviéticos, memórias de sobreviventes e análises de historiadores especializados nos últimos dias do Terceiro Reich. Gerhard Bolt, oficial de ligação que permaneceu no Führerbunker durante os dias finais, deixou um dos relatos mais detalhados. Embora não estivesse presente na reunião exata, ouviu fragmentos, observou as entradas e saídas dos generais e recolheu testemunhos imediatamente depois. Segundo Bolt, os generais entraram juntos levando mapas e documentos. A reunião foi longa, tensa e marcada por gritos audíveis de Hitler. Ao sair, todos estavam pálidos, exaustos e com a expressão de quem cruzou um limite perigoso. A frase sobre a guerra perdida foi mencionada por vários oficiais em conversas posteriores dentro do bunker. Rochus Misch, operador telefônico do bunker, tinha acesso à sala contígua ao escritório de Hitler.
não participava em reuniões, mas ouvia fragmentos, gritos e silêncios abruptos. Em entrevistas posteriores, Misch afirmou que aquela reunião teve um tom incomum, mais longo e caótico que as anteriores. Ouviu a voz de Hitler elevando-se várias vezes e depois baixando até um murmúrio. Houve um silêncio final pesado, completamente incomum. Misch não ouviu a frase exata, mas identificou que a reunião não seguiu o padrão habitual em que Hitler gritava e os generais se submetiam. Desta vez, houve resistência e algo mudou definitivamente. Hans Krebs foi um dos últimos oficiais de alto escalão a permanecer dentro do bunker. Ele morreu por suicídio horas depois da morte de Hitler, mas antes deixou declarações recolhidas por interrogadores soviéticos. Em arquivos desclassificados, aparece um resumo do que foi dito por Krebs. Ele confirmou que respaldou as afirmações de Guderian sobre o colapso da frente. Reconheceu ter dito a Hitler que não havia forças disponíveis para sustentar Berlim e afirmou que Hitler estava profundamente decepcionado, mas furioso e em negação absoluta. Krebs confirmou que a reunião teve como tema central a admissão de que Berlim não podia ser defendida militarmente. O general Theodor Busse, comandante do 9º Exército, não esteve no bunker durante a reunião, mas mantinha comunicação com os oficiais presentes. Nas suas notas de pós-guerra, descreve ter recebido mensagens codificadas indicando que Hitler tinha sido confrontado diretamente, que a situação tinha se tornado politicamente explosiva e que os comandos estavam preparados para o pior. Os relatórios que Busse enviava descreviam a destruição total das suas forças em Haube, e foram precisamente esses relatórios que obrigaram o alto comando a finalmente confrontar Hitler. Alfred Jodl, nos interrogatórios do Tribunal de Nuremberg, respondeu perguntas sobre os últimos dias de Hitler. Embora não relatasse diálogos palavra por palavra, afirmou que apresentou um mapa onde Berlim aparecia completamente cercada, que Hitler ficou furioso ao ouvir que Steiner não podia atacar, que Krebs confirmou a impossibilidade de uma defesa coordenada e que Hitler acusou seus generais de traição. Jodl nunca pronunciou no julgamento a frase exata sobre a guerra perdida, provavelmente por prudência legal, mas seu testemunho coincide com o resto em todos os elementos práticos. Hugh Trevor Roper, historiador britânico encarregado de reconstruir os últimos dias de Hitler, entrevistou múltiplos sobreviventes, incluindo Jodl, Keitel e pessoal do bunker. A partir dessa combinação de vozes, concluiu que os generais disseram sim a Hitler que a guerra estava perdida, que Hitler explodiu em ira e depois caiu em silêncio de colapso emocional, que depois emitiu ordens fantasiosas e contraditórias e que a atmosfera do bunker mudou radicalmente. Sua obra sobre os últimos dias de Hitler continua sendo uma das fontes mais citadas por sua análise metodológica e acesso direto a testemunhas. Traudl Junge, secretária pessoal de Hitler, relatou que após a reunião, Hitler se trancou em seu quarto por um longo tempo. Ele estava emocionalmente devastado, mas ainda furioso. Pediu-lhe que preparasse documentos que talvez nunca assinasse. Isso indica que, embora Hitler rejeitasse verbalmente a derrota, processava internamente a possibilidade de seu fim. Heinz Ling, assistente pessoal, afirmou ter visto Hitler visivelmente chocado, caminhando em círculos e murmurando sobre a deslealdade de seus homens. Werner Naumann confirmou que Goebbels reagiu com fúria ao saber, acusando os generais de desmoralizarem o Führer. Apesar de que as fontes são múltiplas e provêm de lados diferentes, há pontos onde coincidem quase unanimemente. A reunião ocorreu no final de abril de 1945. Os generais apresentaram mapas e relatórios demonstrando o colapso total. Hitler reagiu com fúria, acusações de traição e negação absoluta. Mencionou-se explicitamente ou implicitamente que a guerra estava perdida. Hitler sofreu um colapso emocional seguido pelo reforço de sua teimosia. A reunião marcou um antes e um depois. A cena não é lenda nem dramatização tardia, mas sim um dos momentos melhor documentados dos últimos dias do Terceiro Reich, embora não exista transcrição literal. Para oferecer rigor historiográfico, também é crucial mencionar discrepâncias.
Alguns testemunhos atribuem a frase exata a Guderian, outros a Krebs, e outros sugerem que foi uma conclusão coletiva. Alguns testemunhas sugerem que Hitler chorou, enquanto outros consideram isso provável, mas não comprovado. As estimativas sobre a duração variam entre 45 e 90 minutos. Essas variações são compreensíveis dada a natureza clandestina e emocionalmente carregada do evento. Os relatos coincidem em que, ao sair, os generais tinham expressões de exaustão e resignação. Jodl sentou-se em uma cadeira no corredor em silêncio. Krebs fumava compulsivamente. Burgdorf estava pálido e visivelmente irritado. Hitler não voltou a falar com eles de forma estratégica. As reuniões seguintes foram puramente rituais. Para as testemunhas, esta foi a noite em que o comando alemão deixou de funcionar realmente. Além de testemunhos, os documentos operacionais do Oberkommando der Wehrmacht fornecem evidências técnicas. Os mapas arquivados mostram o avanço soviético fechando-se sobre Berlim, a destruição do 9º Exército e a impossibilidade de que Steiner ou Wenck manobrassem. Esses documentos provam que as informações apresentadas a Hitler eram exatas e verificáveis. Os historiadores interpretam a cena de formas nuançadas, mas convergentes. Ian Kershaw a vê como o momento em que Hitler aceitou por um instante a possibilidade de derrota, mas depois a rejeitou por motivos ideológicos. Anthony Beevor a interpreta como o ponto onde Hitler perdeu toda a conexão com a realidade militar. Joachim Fest a descreve como o último choque entre profissionalismo militar e fanatismo político. Todos concordam. Os generais disseram a verdade e Hitler a rejeitou. A combinação de fontes permite reconstruir a noite com clareza histórica, testemunhas diretas, participantes diretos, observadores próximos, documentos operacionais, interrogatórios aliados e soviéticos e análise historiográfica comparativa. O resultado é uma das cenas mais bem documentadas do colapso do Terceiro Reich, mesmo sem registro oficial contemporâneo. A noite em que os generais disseram a Hitler que a guerra estava perdida vive na memória histórica não por um único testemunho, mas porque múltiplas vozes, mesmo de trincheiras ideológicas opostas, confirmaram que o círculo interno do Führer foi obrigado pela primeira vez a enfrentar a verdade absoluta. Foi o momento em que a realidade militar colidiu definitivamente com a fantasia ideológica. Embora essa colisão não tenha salvado vidas nem mudado o curso dos acontecimentos, marcou exatamente o ponto em que até os mais leais reconheceram internamente que o Reich havia chegado ao fim. As vozes que contaram esta verdade após o silêncio permitiram que a história conhecesse um dos episódios mais dramáticos e humanamente complexos da Segunda Guerra Mundial. A noite em que finalmente alguém disse a Adolf Hitler o que ninguém se havia atrevido a pronunciar durante anos.